Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E olha, antes do e-mail de hoje, quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, que tem uma grande fila de espera, né? Grande mesmo, até porque é gratuito, né, gente? Então, vocês imaginam o quanto de e-mails que chegam. E a gravação privada, então a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, não tem fila de espera. Clique aqui, assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra, como você pode, portanto, adquirir a gravação privada se você tem muita pressa, não é? É evidente que como solução é a gravação privada, tendo em vista que não há outro meio, né? Ah, André, mas eu estou com muita pressa, meu caso é urgente. O que eu posso fazer, né, gente? O critério é a ordem de chegada, então as pessoas que foram enviando, né? Enfim, esse é o critério, tá bom? Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, André, tudo bem? Tudo. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Há uns 6 meses comecei a acompanhá-lo. Seus vídeos são muito bons. Com certeza ajudam a vida de muita gente. Muito obrigado, viu, meu querido? Não sei quando irá ler o e-mail. De repente, tomara a Deus, já tenha superado essa fase. Ô, meu querido, né? Então, você está vendo? Pessoa consciente, né? Ela sabe que vai enviar o e-mail na gravação gratuita, mas que vai demorar. Mas ainda assim quer ter o caso analisado, não é verdade? Mas tem consciência e assim espero, meu querido, que você realmente tenha superado o que você vai relatar aqui, que você já possa ter superado, porém a sua história serve como aprendizagem para nós, né? Serve para que a gente então cresça e desenvolva reflexões a partir da sua história, tá bom? Hoje é dia 2 de maio de 2015, ou seja, o dia que ele está me escrevendo, tá, gente? Há exatamente 6 meses atrás, tive um caso de apenas 1 mês com uma vizinha de porta, no qual eu já a admirava há alguns anos, e aí do nada aconteceu. Eu ainda estou, e naquela época também estava, numa fase financeira e emocional bem difícil. E ela apareceu como uma coisa muito legal. Eu criei a maior expectativa. E ela viu que não iria ter futuro e me trocou por outra pessoa de outro estado. Ela veio me contar, mas eu já tinha visto tudo pelo Face. Pois o cara abriu tudo. Outro que criou expectativa. E na época, como estava apaixonado, fiquei e disse que estava tudo certo, que não havia necessidade de me explicar nada. Depois me arrependi, fui pedir explicações e ela disse que não me devia satisfação nenhuma, pois não tínhamos nada. Sem me estender muito, depois daquele dia, ela nunca mais falou comigo, não me cumprimenta, não olha na minha cara. Na época me chamou de imaturo e perdido e continua não me cumprimentando. Já tem outro agora aqui do meu estado na história. Tudo isso em 6 meses. Ela apaixona e desapaixona rapidamente. Muito estranho. Está na busca, assim como todos nós. Já tentei uma vez parar ela na rua e dizer que não precisávamos ficar sem nos cumprimentar. Que poderíamos sair da vida um do outro assim como entramos, ou seja, pela porta da frente. Mas fui praticamente escorraçado na rua e ela falou que preferia assim, o que eu acho muito chato, pois somos vizinhos. Resumo, André, eu não consigo superar. Estou numa pior financeiramente também. Vejo e escuto coisas que não gosto vindo do apartamento dela. Aí ele colocou entre parênteses, você imagina. Tá, ou seja, ela transando, né? Você escuta ela transando. Moramos quase um do lado do outro e fico muito triste como ela me ignora. Está acabando comigo, eu finjo que ignoro também, mas sofro muito, está muito difícil e detalhe, ambos já estamos na casa dos 40 anos, já fui casado, já tive vários relacionamentos
e nunca pensei que fosse passar por uma paixonite dessas com 40 anos na cara. Já se passaram 6 meses e eu fiquei 1 mês só com ela. Tento seguir em frente, mas é muito triste. Não tenho como me mudar, pois o apartamento é próprio e ainda estou buscando me estabilizar financeiramente. Estou fazendo terapia, mas não está tendo muito resultado. De vez em quando seus vídeos são mais proveitosos que a terapia. Bem, grande abraço, sucesso, parabéns pelo trabalho e novamente peço sigilo e cuidado ao relatar o caso, por favor, mas gostaria de ver meu e-mail sendo lido por você. E abraço. Ok. Então, olha, você vê que coisa, né, gente? Já passei por tantos outros, quer dizer, então, ele está fazendo terapia, né? Porque quando a gente tem que saber avaliar, quando a gente não consegue se desvencilhar, se libertar de alguma situação, a gente precisa de uma ajuda profissional. Então, essa ajuda você já foi buscar. Porém, meu querido, você tem determinadas coisas que a gente tem que perceber. Por que eu fiquei obcecado nessa pessoa? Por que eu fiquei obcecado nela? Ela, além dela ter terminado comigo, veja bem, além dela ter terminado comigo, ela apaixona-se e desapaixona-se pelas pessoas. Então, quer dizer, é uma pessoa que tem uma instabilidade emocional, uma instabilidade afetiva. Né? Ela está em busca como todos nós. Então, porém, justamente, então, quer dizer, assim como ela apoiou-se em você e já se desapoiou, não é? Então, você falou, apaixona-se e desapaixona-se. Eu sinto muito mais que ela tenta um apoio. Né? São pessoas que por vezes estão assim, sendo levadas para cá e para lá, e aí então elas tentam se apoiar e ao mesmo tempo elas já se desapoiam. Né? Apoiam-se e desapoiam-se. Apoiam-se e desapoiam-se. Porém, aí é que tá. Talvez os outros nos quais ela tenha se apoiado, ou se você quiser usar o termo paixão também, tudo bem, porque a paixão é essa coisa passageira, né? É essa coisa que vem e que, nossa, parece que então agora nos levanta, nos queima, vem como uma coisa avassaladora. Vamos usar o termo paixão ao invés de apoio, né? Sem problema algum. Então, os outros pelos quais então ela tenha se apaixonado, talvez até possam ter também se apaixonado por ela, mas assim como ela se desinteressou, eles também podem ter se desinteressado. Uma mulher louca, ainda bem que saiu da minha vida. Você está entendendo? Você, porém, não. Ela, né, apaixonou-se, desapaixonou-se por você, porém você continuou o quê? Conectado. Então, é como se fosse assim, ela se conectou, se desconectou, e você continua conectado. Mesmo você percebendo que ela se conecta e desconecta-se das pessoas. Porque o que eu vejo é o seguinte, tem gente que desenvolve essa obsessão, fica obcecado e não consegue se desconectar porque associa o valor ao fato da outra pessoa estar comigo. Esse é um grande problema. Porém, você deveria usar a história dela, meu querido, né, para te auxiliar nesse processo. Não, peraí. Então, quer dizer, se o problema fosse... Se eu fosse o problema, né? Então, o problema está comigo. Se eu fosse o problema, eu que sou um cara que não consigo atrair pessoas, primeiro que então eu não teria me relacionado com ninguém. Você já tem 40 anos, já saiu de outros relacionamentos, e é isso que inclusive está te incomodando agora. Pô, já tenho 40 anos, já fui casado, já tive outras paixonites e agora essa fica desse jeito comigo? Porque talvez, meu querido, é o momento. É isso que a gente tem que analisar. O momento no qual eu me encontro. Você está num momento de crise financeira. Então, quer dizer, talvez inconscientemente você não consiga ver valor em você. Por quê? Porque eu não me insiro no mercado de trabalho, não é? Entrego currículo e não sou chamado. Ou quando sou chamado, depois eu não passo nas entrevistas.
Então, quer dizer, eu já estou num momento de fragilidade. A gente tem que saber avaliar os nossos momentos, gente. Nossa, eu já passei por tantas outras paixonitizantes. Tá, mas cada uma foi num determinado contexto, num determinado momento. A gente tem que entender o todo da nossa vida. A gente não pode desvincular. Né? É igual a gente pegar uma informação fora de contexto. É igual você querer, quando a gente vai analisar a história, é tão gostoso, né? Eu dou aula de história também, como carga suplementar, porque minha matéria é filosofia, claro, mas às vezes então dou aula de história como carga suplementar, e eu acho fantástico, né, quando eu vou preparar, por exemplo, a aula de história para uma ou outra sala que eu vá dar, então, eu acho fantástico isso, porque você perceber todo o contexto, quer dizer, aquele fato histórico, ele não caiu ali pronto, ele é o desenrolar de muitas outras situações. Né? Se aquele fato tivesse acontecido num outro momento, não teria virado o que virou. Só que como ele aconteceu nesse momento em que as condições propiciaram, por exemplo, o nazismo na Alemanha, né? A ascensão de Hitler na Alemanha, está dentro de um contexto, está dentro de um momento, está dentro de determinadas condições pós-Primeira Guerra, a Alemanha se sentindo reduzida, a Alemanha se sentindo injustiçada, perda de territórios. Quer dizer, então é um momento favorável para alguém que queira, então, agora mostrar um poderio, alguém que queira mostrar um processo de unificação, de mostrar um nacionalismo muito forte. Então, você está vendo que coisa? E nós, enquanto a nossa história, tem que ser vista também a partir desses momentos, desses contextos. Porque senão a gente começa a se reduzir a partir da nossa história, ao invés da gente entender a nossa história. Pô, eu já passei por tantas outras paixonites, por que agora... Aí eu começo a achar, então, que na verdade, essa pessoa é o amor da minha vida, por isso que agora eu tô assim. Você tá entendendo? Não, porque eu já passei por tantas coisas antes, gente, já superei, não sei o quê, mas essa me pegou mesmo, porque não sei o quê. Então eu começo a colocar um valor muito grande na pessoa. Por quê? Então eu começo a valorizar a pessoa como se ela fosse um diferencial. Ela é o amor da minha vida, ela é minha alma gêmea, ela é a metade da minha laranja e, portanto, sem ela eu não serei feliz. Se é isso que começa a nortear o meu pensamento, é óbvio que eu não vou conseguir superar nunca. Eu não consigo esquecer, eu vou ficando cada vez mais obcecado e paranoico nessa ideia. Porque essa é a ideia que começa a dominar todos os meus pensamentos. É o conceito que fica permeando tudo que se passa comigo. Ao invés de eu entender, é o contexto no qual eu estou. As outras paixonites que eu tive, eu estava num outro contexto e num outro momento. Neste momento agora, eu já estou fragilizado por conta do meu desemprego. Então, quer dizer, eu coloquei muito mais valor nela, como se o fato dela me valorizar atestasse o valor que eu tenho. Então, ela precisa me valorizar a qualquer custo, eu preciso conquistar. Então eu começo a achar que o meu papel de homem está nisso. Se eu não consigo nem conquistar uma mulher e manter ela ao meu lado, então eu não posso ser homem suficiente. Às vezes todo esse processo ele é inconsciente e ele é fruto desse contexto. Eu já estou me sentindo, não é? O trabalho dignifica o homem. Quer dizer, eu já estou me sentindo indigno porque eu não consigo um trabalho. E agora eu não consigo nem segurar uma mulher. Então eu fico só focado nisso e eu não consigo me libertar. Por isso que a gente tem que entender os contextos nos quais estamos, momentos pelos quais estamos passando. É aí que a gente começa a quebrar. A gente usa a nossa razão e aí então a gente vai quebrando, não é? Com essas amarras que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai criando. E são situações que, portanto, não nos deixam seguir. Vão fazendo que a gente fique ali, ó, sabe, patinando, e que a gente não sai
do lugar. Ok? Gente, dê um like no vídeo, divulgue, ajude a divulgar o canal, marque pessoas que você gostaria que assistisse o vídeo, enfim, inscreva-se, fico aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.